Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, desta feita, para falar um pouquinho sobre o poder de direção do empregador. O poder de direção do empregador, ele vem previsto, no artigo 2º, na parte final do artigo 2º, que está na CLT, que fala que cabe ao empregador dirigir a prestação pessoal de serviço. Nós vimos quando estávamos tratando do contrato de trabalho, contrato de emprego, que um dos requisitos da relação de emprego é o quê? A subordinação. Talvez seja o principal requisito da relação de emprego, é a subordinação. Da subordinação do empregado surge o poder de direção do empregador. Eles estão atrelados um ao outro. A subordinação cabe ao empregado, ao ponto que o poder de direção cabe ao empregador. Correto? Mas por que o empregador tem o poder de direção? Primeiro, porque ele é proprietário da empresa. Se ele é proprietário da empresa, decorre do direito de propriedade. Ele tem o poder de dirigir a sua empresa e a prestação de serviço que vai ser prestada em seu favor. Nós podemos dizer também que o poder de direção ele é um direito potestativo. Por que potestativo? Porque não depende da vontade do empregado. Ele é exercido de forma unilateral pelo empregador. O direito potestativo ele encontra contrariedade com o direito subjetivo. O direito subjetivo, você precisa do consentimento da outra parte para exercer esse direito. Por exemplo, o casamento. É um direito seu casar? É um direito seu casar, só que vai ver se alguém vai querer casar com você. Eu tive sorte aí, encontrei alguém. Mas vocês aí, é um direito subjetivo. Depende sempre da outra parte. Ao contrário, do divórcio. Divórcio ninguém precisa consentir. Se você quer se divorciar, é um direito potestativo seu. Você pode entrar lá com o pedido, a pessoa pode não querer, mas a sentença do juiz vai suprir a vontade da pessoa. Certo? Isso é um direito potestativo. Então, o poder de direção do empregador é um direito potestativo, independe do consentimento do empregado. É claro que deve ser exercido com limites. É ilimitado o poder de direção? Não, como nenhum poder é ilimitado, a não ser o de Deus. O poder não é ilimitado, ele encontra limites na própria lei. O poder de direção do empregador, ele possui 3 facetas principais. Vamos nomear assim. 3 caminhos. Primeiro, ele tem o poder de organizar a sua empresa, de organizar a prestação de serviços. Ele tem também o poder de controlar, de fiscalizar essa organização que foi feita por ele mesmo. E por fim, o poder de direção do empregador dá também a ele o poder de disciplinar, Organiza, fiscaliza a organização. Se foi cometida alguma infração em relação a essa organização, ele tem o poder de disciplinar o empregado faltoso. Ok? Vamos começar então a falar do poder de organização. O poder de organização é o direito que o empregador tem de organizar seu empreendimento. De que ele é o dono da empresa, ele que vai dizer, minha empresa vai ser assim, vai ter tantos funcionários, ou seja, ele pode dizer, eu quero exercer sozinho a direção da empresa, então eu vou ser uma empresa individual, aquilo que nós vimos lá na matéria de direito empresarial. Você é um empresário individual, está falando, não, eu quero ser um EIRELI, que é individual também, mas com suas particularidades. Não, eu vou querer uma sociedade limitada, então ele vai ter que ter sócios para entrar ali com ele, ou uma sociedade não, assim por diante. Começa daí a organização da empresa. Correto? Primeiro, ele organiza e fala, eu quero abrir uma loja. Não, eu quero abrir uma indústria. Não, eu quero abrir uma oficina mecânica. Ou seja, é tudo aquilo relacionado à organização da empresa. Aí está o poder de organizar. E em relação ao empregado, ele começa a partir do momento em que ele fala, eu quero tantos funcionários, vai ter o cargo de chefe, vai ter o cargo de supervisor, vai ter o cargo disso, o cargo daquilo. Ele organiza ali como vai ser o seu quadro de funcionários. E um dos exemplos que a gente pode tomar do poder de organização
é a uniforme, né? Eu quero que o empregado use esse uniforme laranjinha. Esse uniforme aqui que combina com minha marca, né? E ele pode também colocar logomarca, né? No uniforme, ou de algum parceiro seu ele pode colocar. Surgiu, tempos atrás, discussões a respeito disso, né? Os empregados começaram a entrar com processo contra a empresa porque ele estava servindo de propaganda, né? Saía lá pelo metrô, né, com a logomarca da empresa, falou: estou servindo de propaganda, então eu tenho direito de imagem, eu quero ser indenizado, né? E começaram a surgir os processos de indenização, só que agora acabou isso aí. A CLT, ela prevê que isso é um direito do empregador, de colocar a logomarca, né, lá na roupa da pessoa, né, que vai prestar serviço para ele, que firmou com ele um contrato de trabalho. E o principal faceta desse poder de organizar do empregador está num instrumento chamado regulamento de empresa, né? É obrigatório toda empresa ter um regulamento? Não, não é obrigatório, é facultativo, né? Em regra, tem um regulamento, né, que é passado de forma verbal para o empregado, né? Quando o empregado chega, eu falo: ó, tem isso, a empresa pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o serviço vai ser esse, horário de trabalho. Geralmente é verbalmente que passa aí, mas há empresas, as empresas quando são maiores, ou até a empresa menor pode fazer também, elas fazem por escrito, né? Todas as normas internas da empresa, que deve ser observado pelo empregado. O que tem que fazer é que quando existe um regulamento desse, né, por escrito, ele tem que ser colocado no lugar visível, né, lá na entrada da empresa, no refeitório, que o empregado ele vai ter pleno acesso àquilo lá para saber direito. Sabe por quê? Porque o regulamento de empresa, quando ele é dado a publicidade adequada, ele faz parte do contrato de trabalho da pessoa, como se a pessoa tivesse assinado lá. O regulamento de empresa integra o contrato de trabalho da pessoa. E quem faz esse regulamento da empresa? Olha, o dono da empresa. Mas e os empregados, eles não têm que participar? Depende do dono da empresa. No Brasil não é obrigatório. A empresa, é por isso que se classifica o regulamento de empresa entre unilateral e bilateral. Unilateral é quando o empregador ele faz o seu regulamento e coloca lá para todo mundo ter ciência. Existem empresas mais modernas, né, no mundo atual, que ele convoca, né, os empregados, representantes dos outros lá, e faz conjuntamente com os empregados, né, uma forma democrática de fazer um regulamento de empresa, né, que atende os interesses de ambas as partes. Ou chama o sindicato também, é o chamado regulamento de empresa bilateral. É aquele realizado tanto pela empresa quanto pelos empregados ou funcionários de forma conjunta. Mas o empregador não está obrigado a fazer isso, né? Algumas empresas têm feito, né, atendendo aí a solicitações dos empregados, né, do mundo moderno. Então ele tem chamado empregados, mas não é obrigação chamar os empregados para fazer esse regulamento de empresa. Ele é facultativo, né? Não é obrigatório, é facultativo. Agora, quando o empregador ele faz um quadro de carreira organizado, isso é interessante. Quando ele faz um quadro de carreira falando auxiliar, oficial, meio oficial, para inclusive estipular as remunerações, é obrigatório que esse quadro de carreira ele seja homologado pelo Ministério Público do Trabalho. Pelo Ministério do Trabalho, que faz parte do poder executivo, para que tenha validade. Mas o regulamento de empresa não precisa ser homologado, não precisa ser aprovado, né? É faculdade da empresa fazer isso daí. Aí, como eu disse, o regulamento de empresa ele passa a fazer parte do contrato de trabalho do empregado. Aí eu pergunto, se a empresa quiser alterar, né, esse regulamento, ele pode? Depende. Lembra da aula lá do contrato de trabalho? Nós falamos lá sobre alterações do contrato de trabalho, né? Se vocês lembram bem daquela aula espetacular, vocês vão ver que as alterações do contrato de trabalho, em regra, têm que obedecer a 2 requisitos. Quais são? Quem responde? É isso aí mesmo. Primeiro requisito, tem que ter consentimento do trabalhador.
E segundo requisito principal, não pode trazer prejuízo ao empregado. Né? Por isso que o regulamento de empresa, se for alterado, primeiro, o empregado tem que concordar. Segundo, mesmo que o empregado concorde com essa alteração, faça parte, não pode ser prejudicial a ele, senão não vale nada, é direito indisponível. E para quem vai valer então? Vale para os empregados que forem contratados após a alteração do regulamento. Para os empregados antigos, vale o que existia quando ele foi contratado, a menos que siga essas duas regras, que ele tenha concordado com a alteração e que não seja prejudicial a ele. Do contrário, não vai valer contra ele, porque integra o contrato de trabalho, e o contrato de trabalho não pode ser alterado se prejudicar o empregado. É a regra, é a regra. Correto? Aí, organizou, tá lá a prestação de serviço, como que tem que ser realizado, colocou, né, o regulamento de empresa. Aí o que é que vem em decorrência disso? O poder de controle. O que é o poder de controle? É o poder de fiscalizar o cumprimento da organização da prestação de serviço, que nós acabamos de falar. O empregador ele tem esse direito de fiscalizar para ver se os empregados estão cumprindo as normas estabelecidas por ele, seja verbalmente, seja através do regulamento de empresa. Ele vai fiscalizar. É o mesmo exemplo que eu dou é do casamento, né? O casamento. Fez o contrato lá e a mulher, a esposa, ela dita as regras. Não é isso? Unilateralmente. Ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode jogar futebol de domingo, nem de sábado, nem de sexta. E segunda, terça, quarta e quinta tem que ficar comigo. Então essa é a regra. E a partir daí ela vai fiscalizar se o marido está cumprindo as regras. Né? Esse é o poder de fiscalização. É o poder de controle. Né? E é um direito potestativo. Potestativo. Por quê? Porque não depende do consentimento do marido. É a mesma coisa. Empregador, ele vai fiscalizar lá. Ele tem o direito de fiscalizar se o serviço está sendo feito normalmente, se o empregado tá chegando no horário, né? Aí, por isso se inclui no poder de controle o quê? A marcação do ponto, né? Na entrada, na saída, para ver se está cumprindo o horário regulamento. Inclusive, a marcação do ponto é obrigatório, né? Para empresas com mais de 20 funcionários. Era 10 antigamente, mas foi mudada a lei aí, né? E agora são 20 funcionários. Se são 20, pelo menos 20, tem que ter a marcação de ponto. E é um direito do empregador e ao mesmo tempo, a partir de 20 empregados, é um dever dele, né, ter a marcação de ponto. Tem um outro exemplo que nós podemos falar também, é aquela revista, né? No final do expediente, algumas empresas, né, revistas, uma revista assim, nos empregados para ver se não está levando nada, né? Ver se está levando o gato, o cachorro, está levando a prensa, não está levando a caldeira da metalúrgica, está levando o caminhão, né, dentro da bolsa. Né? Aí pode fazer a revista, só que é o seguinte, né, tem que tomar cuidado o empregador com essa revista, que não pode causar vexame ao empregado, não pode atingir a sua esfera de direitos, não pode atingir a sua dignidade, não pode ser abusiva, a lei permite, né? E artigo 373, 373A da CLT, inciso 6º, depois vocês veem lá, que não pode ser vexatória essa revista, e nunca pode ter revista íntima, não pode. Veja, a CLT, ela fala da revista íntima em mulheres, né? Mas pelo princípio da igualdade, né, da isonomia, entende-se jurisprudencialmente que não pode nos homens também. Não pode, sabe que tem de tudo aí, né? Então o homem não pode também fazer revista íntima. Não pode, cuidado. Isso aí é uns exemplos. Tem um exemplo também que a gente pode citar, que eu coloquei no material de vocês, é o exame toxicológico do motorista profissional. Outra profissão, a cada período lá, acho que é 2 anos e 6 meses, se eu não me engano, está no artigo 235, inciso 7º da CLT, tem que fazer o exame lá toxicológico para ver se ele não está viciadão em alguma coisa, né? Esses motoristas que viaja, que tá dia e noite sem parar, né? Às vezes estão umas coisas aí. Mas não pode, tem que fazer esse exame aí, né? E se o motorista se recusar a fazer o exame,
pode ser dispensado por justa causa, né? É o poder de controle, né? É o controle feito, né, para ver se a empresa está seguindo belezinha, tudo bem, os empregados estão fazendo tudo direitinho. É o poder de controlar, por isso que tem a chefia, né? Por isso tem o chefe, por isso tem os dedos duros, né? Que fala quem está fazendo, quem não está falando, quem está ficando 20 minutos no banheiro, quem está ficando 1 hora no banheiro, quem está dormindo no banheiro, né? Tem essa fiscalização aí do empregador. Ele tem todo o direito de fiscalizar você e colocar câmeras, câmeras, esqueci. Pode colocar câmera no banheiro, né? Pode colocar no banheiro? No banheiro? No banheiro não pode, né? Aí entra na fiscalização abusiva, né? Nos locais da prestação de serviço, mas ele pode colocar uma câmera fora. Aí vai ver a hora que a pessoa entrou e vai ver a hora que a pessoa saiu. Entrou 7 horas da manhã e saiu 4 da tarde. Estava com a desinteria, né? Aí vai ter que provar o que está acontecendo lá. Mas é isso. É o poder de controle do empregador. Aí entra a terceira faceta do poder de direção do empregador, que é o quê? O poder disciplinar. Se no exercício do poder de controle, coloquei isso aí para vocês, ele está exercendo o poder de controle, o empregador vê que o empregado ele descumpriu normas que foram estabelecidas pelo poder de organizar. Aí surge o poder de disciplina do empregador. Ele tem o poder de punir, de penalizar o empregado que descumpriu as regras. Que penalidades são essas, né? Que penalidade, professor? Que penalidade pode aplicar? É um direito potestativo? Pode chicotear? Pode colocar no tronco? Pode. Não pode. Não pode chicotear. Não pode colocar aquele chapéu de burro. Não pode fazer isso. Aí é dano moral. Nós vamos ver lá no final. É limitado o poder de direção do empregador. Em regra, né, as punições são as seguintes: advertência verbal, depois advertência escrita, suspensão e a penalidade máxima. Qual que é? Qual que é a penalidade máxima? Fuzilamento. Não. A penalidade máxima é a dispensa por justa causa. Por justa causa. Lembrando que a suspensão não pode ser superior a 30 dias. Eu vou suspender você por 1 ano e 6 meses e 27 dias. Não pode. Né? Isso aí é considerado motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregado pode pedir a rescisão indireta. É justa causa contra o empregador. Não pode passar de 30 dias. Mas também tem que ficar claro, pessoal, que não é uma regra assim. Primeiro tem que advertir verbalmente, depois tem que advertir por escrito, e depois tem que suspender, e aí só depois pode dispensar. Isso em regra, né, deve ser seguido essa ordem aí. Mas nada impede que só um ato, né, do empregado faça com que ele seja penalizado com a dispensa por justa causa. Se for grave, né, se for grave esse ato, pronto, acabou, meu amigo. Está dispensado por justa causa. Ele foi lá, por exemplo, e desceu o pau, desceu a lenha no empregador. Bateu. Aí o cara falou: você vai ser advertido verbalmente. A próxima vez que você me bater, por escrito. E assim, não pode. Se ele quiser, ele pode dispensar. Foi grave, né? O ato de indisciplina. E aí eu coloquei lá para vocês, depois vocês leem no material, a diferença entre indisciplina e insubordinação. Não é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa, são parecidos, né? Podem causar a aplicação de penalidade, mas são coisas um pouco distintas, né? Vocês leem lá no material, vai ter um exemplo lá direitinho para vocês entenderem. Estou fazendo isso aí para o pessoal ler o material. Tem gente que não quer ler o material, mas está lá no material. Vai ler o material e a gente depois discute sobre isso daí. Correto? Lembrando também
que eu falei, que não é ilimitado esse poder de disciplina do empregador. Então, em determinados casos, o judiciário pode rever essa penalidade aí, né? Para ver se ela não foi arbitrária, se ela não foi abusiva, né? Só que há um entendimento que prevalece que é o seguinte: o judiciário ele pode graduar a pena. Ou seja, a pessoa recebeu suspensão, o judiciário fala, aqui não foi tão nada assim não, uma advertência por verbal e transforma. Suspensão não pode. Ou ele reconhece que é válida a penalidade, ou ele anula a penalidade. Certo? Essa é a tarefa do poder judiciário, né? Não está na lei isso daí, isso é um entendimento jurisprudencial. Tratando de entendimento jurisprudencial, entrando no campo do poder judiciário, a gente tem que frisar para vocês que o exercício do poder de direção, sendo um direito potestativo do empregador, ele não pode ser abusivo, não pode ser arbitrário, não pode atingir a dignidade. Lembra? Dignidade da pessoa humana. Eu falei para vocês, acho que foi na primeira aula, né? Ele sempre permeia a relação de trabalho. Dignidade da pessoa humana. Não pode nunca ser afetada, né? Independente do que ele fez. Ele tem que ser tratado com respeito. Não vai reverter contra o empregador qualquer ato que atinja a honra, a dignidade, a imagem da pessoa. Está lá no artigo 5º, né? Vocês já leram todo o artigo 5º, eu acho. Então, lê o artigo 5º da Constituição Federal, todos os seus incisos, principalmente, né, o 3º e o 10º. E está no artigo 1º também, o artigo 1º, inciso 6º, que trata da dignidade da pessoa humana. Se o empregador, né, ele praticar algum ato no exercício do poder de direção, seja no poder de organizar, de fiscalizar, ou no poder disciplinar, se ele atingir a honra da pessoa, né, houver algum tipo de discriminação, né, houver algum tipo de abuso, de exagero, né, que atinge a pessoa, estará caracterizado o chamado dano imaterial. Aí, pessoa, dano imaterial é a mesma coisa de dano moral, né? Então ele vai ser condenado aí pelo Poder Judiciário a pagar uma indenização ao empregado, né? Inclusive pode se reverter como justa causa para o empregado pedir a dispensa por justa causa e receber todas as verbas rescisórias. Correto, gente? É isso. Poder de direção do empregador. Lembrando do nosso principal exemplo, é o casamento, né? Esqueci de falar. A esposa dita as regras, ela fiscaliza e se descumpre, ela exerce o poder disciplinar. Tem a disciplina. A mesma coisa, né? Oxe, é batata. Você não vai errar na prova. Poder de direção do empregador. Basicamente é isso, para que nós possamos entrar nos próximos tópicos, nas próximas aulas, sobre as características da jornada de trabalho, remuneração. É bom estar atento a isso, poder de direção do empregador. Futuramente, quando estudarmos rescisão do contrato de trabalho, nós vamos levar mais a fundo esse poder disciplinar que gera a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Mas por hora é isso que vocês precisam saber. Espero que tenham aproveitado a aula, vejam o material e qualquer coisa estamos aí para tirar as dúvidas remanescentes. Um abraço, até a próxima!